Pessoal, vamos fazer gavetas. Nós vamos começar hoje pela mais simples, como sempre fazemos, pela mais fácil, para depois irmos aumentando a dificuldade com as próximas aulas. Vamos fazer um gabarito também para teste de gavetas na frente. Hoje nós vamos focar no modelo de gaveta mais simples que existe. O modelo convencional, qualquer resto de sarrafo que você tem aí, qualquer resto de madeira reciclada vai servir, porque isso aqui é só um teste, eu não vou nem colar isso aqui. Você pode até colar a sua parafusária, mas ela vai ser realmente para teste. A frente principalmente você não cola, porque nós vamos substituir nessa frente para fazermos modelos futuros através do corpo dessa gaveta nas próximas aulas. Bom, eu vou fazer uma gaveta simples. Essa madeira aqui, por exemplo, eu peguei, já fiz até um pré-furo nela para adiantar. Ela está com 26 centímetros de comprimento por 10 de largura. Só um exemplo. Tracei o X, achei o centro, com uma broca, 1 polegada, eu fiz metade do furo, virei para o outro lado, fiz a outra metade para não estourar. Você já está acostumado a fazer isso, em outras aulas já fizemos isso várias vezes. Então essa vai ser a frente. Já deixei ela aqui já separada. Vou fazer o corpo da gaveta. Eu tive medindo aqui. Vou fazer com 20 centímetros de largura por 6 de altura. Você vai fazer no tamanho que você quiser. Eu estou fazendo isso aqui como modelo realmente para que você aprenda as frentes de gaveta que faremos nas próximas aulas e os modelos de correr, que vocês aprenderem os tradicionais para não depender de corrediças. Então temos 6 por 20, 6 por 20, duas peças, que vai ser a frente e o fundo do corpo. Isso aqui é o corpo, tá? Não é a frente da gaveta. Peguei mais duas peças aqui que eu vou ter que cortar. Também joguei 6 de largura, em 2 pontos, já tracei uma linha nas duas peças. E o comprimento vai ter 30 centímetros. Então eu vou cortar 2 com 30 por 6, 2 com 20 por 6. Vou colocar o trilho aqui, vou cortar isso. A gente já fazer a montagem desse quadro, que a gaveta praticamente é um quadro. É um nicho com fundo. Nós vamos fazer esse corpo dela. Vamos para o Eucatex, para o fundo dela. Você vai entender. Você já aprendeu a fazer gavetas naquela aula de gaveteiro de pia. Se você não assistiu, aqui embaixo tem o link de todas as aulas. Você vai lá, se assiste. Você aprendeu a fazer inclusive com corrediça. Aquele armáriozinho, aquele gabinetezinho de pia completo. Mas nós vamos dar uma repassada rápida naquela aula hoje. Só que sem as corrediças. Nós vamos trabalhar agora com o sistema de encaixe de correio tradicional. Então nós vamos iniciar do básico agora. Repassar alguma coisa que você já aprendeu. E as coisas novas que você aprender daqui para frente com gavetas, porque nós vamos muito mexer com gavetas também. Vou colocar o trilho de serra circular aqui na mesa, vou cortar essas madeiras, nós já passamos para a próxima parte. Pessoal, estão cortados aqueles dois maiores, os dois de 20 menores. Agora vamos fazer a montagem. Eu vou tirar o trilho daqui. Cortei no trilho para ser mais rápido. Você pode cortar na sua serra de bancada, pode cortar na circular na mão, usando aquele outro trilho de madeira, aquele trilho que você pode pôr em cima. Aí vai depender da ferramenta que você tem. O trilho de bancada como esse aqui que eu fiz profissional, que já tem a aula dele também aqui, o link aqui embaixo, em todas as aulas você procura lá um trilho multifunção, que serve tanto para a serra circular quanto para a serra mármore, para cortar ferro, para cortar piso, para cortar porcelanato, azulejo, para cortar madeira. Ele adianta muito a nossa vida e é muito barato de fazer. Eu gastei 14 reais para fazer esse trilho, que foi basicamente as 2 barras que eu comprei de ferro. Não faz o trilho com alumínio porque não presta. Sempre falo isso para você. Já tive trilho com alumínio. O alumínio ele é leve, ele embarriga. Tem que ser barra de ferro. É mais barato que o alumínio e fica melhor. Vou dar uma limpada aqui rápida, uma geral, e a gente já volta para fazer a montagem. Pessoal, tá cortado. Agora, como é que nós faremos a montagem? As de 20 vão dentro, as de 30 vão por fora. Dá mais segurança. Se quiser colocar assim também, as de 20 por fora, batendo o prego por aqui, também não tem problema. Eu prefiro colocar assim porque me dá mais segurança, mas aí é questão de montagem. Foi assim que eu aprendi, tenho feito e tem dado certo. Ok, aqui não tem segredo. Você vai colocar 2 parafusos aqui ou 2 pregos, vai passar cola, vai fazer um nicho, esse quadro aqui. Só que antes de fazer isso daqui, nós precisamos fazer o encaixe do Eucatex. Então agora nós vamos virar eles, par de baixo. Eu gosto de colocar para dar uma segurança 1 centímetro. Eu sempre faço isso, 1 centímetro. Você pode colocar meio centímetro, a gente gosta de colocar meio. Eu não gosto muito de meio porque para trincar, principalmente sendo pinos, você pode colocar 1 centímetro de distância. Tem gente que coloca menos, coloca 6 milímetros, 8 milímetros de distância. Eu não gosto muito curto porque é pinos, pode quebrar com facilidade. Então 1 centímetro é uma medida mais aceitável. Eu sempre deixo. Por isso que se a gaveta tiver que ser maior, mais alta, deixa mais distância.
já sabe que tem que deixar 1 centímetro embaixo para colocar o nosso Eucatex, que é o fundo, o nosso fundo. Vou fazer 1 centímetro da borda para dentro em cada um deles, na parte de baixo para cima. Marca esse 1 centímetro, passa uma linha reta em todos, aí nós vamos cortar esse 1 centímetro daqui pra cá. Você vai deixar mais ou menos de lâmina na sua serra de bancada, se for a serra de bancada, você vai deixar mais ou menos 5 milímetros, meio centímetro pra cima. Vai colocar a sua régua aqui, deixando a lâmina aqui com meio centímetro de altura, e da lâmina, do lado da lâmina para a régua, 1 centímetro. É onde você vai passar e vai fazer a cava nessa linha. Em todas elas, você vai passar todas elas nesse sentido. Eu vou fazer isso no trilho. Você já fez isso na serra de bancada. É até mais fácil para configurar isso. Para termos o encaixe do Eucatex. O Eucatex provavelmente não vai caber aqui ainda. Então depois de eu passar, a régua está aqui na nossa, simulando a nossa mesa de bancada, nossa serra de bancada. Deixei 1 centímetro para dentro, depois da lateral da vidia, da lateral em 2 lugares, da frente e de trás da nossa lâmina. Passei todos, as 4 peças. Aí eu jogo a minha régua mais ou menos 1 milímetro, coisa de mínima para mais. Solto, você deve ter uma régua provavelmente aí, ou de borboleta, ou aquela de alça, de apertar. Bota ela 1 milímetro a mais. Passa de novo todas elas, para dar um segundo vão aqui, para caber o Eucatex. É o que eu vou fazer na minha. Só que eu vou fazer no trilho. Vou colocar o trilho de novo aqui, vou colocar a serra circular, vou armar isso tudo e vou passar isso pra gente cortar. Tá cabendo o Eucatex certinho, pessoal. Não preciso nem fazer um 1 milímetro, um meio milímetro, como eu falei. Às vezes dá, às vezes não dá, dependendo da grossura do Eucatex. Isso aqui deu. A vidia bateu certinho. Agora eu vou tirar isso aqui e vamos fazer a montagem. Bom, pessoal, tá cortado. O importante agora é que as linhas que nós fizemos, as ranhuras, batam com as ranhuras das grandes. A grande vai entrar de lado, então essa ranhura tem que bater. Esse é o sentido. Aqui, para te facilitar e não ter erro, o que eu gosto de fazer? Eu passo uma linha aqui. Encosto ele totalmente aqui e passo uma linha aqui. Por quê? Esse é o lado de fora. Então o lado de fora eu já sei onde é que eu vou botar os pregos. No meu caso eu vou botar prego, não vou botar parafuso. Então eu sei que o furo tem que ser aqui bem no meio, para que eu não erre. Você passa a cola na sua aqui. Vou pegar a broca, vou pegar a furadeira, vou fazer uns furos aqui. Vamos pregar isso rápido para unir. Nós vamos pregar, na verdade, um U. Nós vamos fazer um U. Com ela sempre encostando, ranhura com ranhura. Primeira parte tem que ser feito esse U. Por quê? Pregado aqui e aqui, para que o Eucatex entre. Nós vamos cortar o Eucatex, vamos medir quanto é que dá de largura certinho, vamos cortar ele. Aí, por último, nós colocamos a última peça. Porque se eu colocar a última peça agora, eu não tenho como encaixar o Eucatex. Eu já faço aquele pré-furo para não rachar. Aí, supostamente, colocamos a cola aqui. Tá encaixado, tá linha com linha da ranhura. Eu viro, encosto ele rente aqui. Tem que estar rente aqui, tem que estar rente aqui. Faz um pré-furo na segunda madeira. Só para dar aquela iniciada. E vamos pregar. Agora a gente já pode pregar eles. Passa a cola aqui, tô repetindo isso para você não esquecer. Passa a cola, ranhura com ranhura. Encaixa, confere se está rente aqui, se está rente aqui. Colou, pregou, isso aqui nunca mais sai. Vamos pro outro lado. Mesma coisa. Se atenta com isso, ranhura com ranhura. Confere aqui. Dá aquele pré-furo na segunda madeira lá de baixo. Pode até colocar aqui para prego sem cabeça. Se não quiser colocar parafuso. Porque gaveta não aparece. Pessoal, tá feito o nosso U. Nossa letra U. Agora nós vamos medir quanto é que tem aqui. Sabemos que aqui tem 20. Vamos medir quanto que dá de comprimento. Vamos simular que a peça da frente já estivesse aqui.
para a gente descobrir quanto é que nós vamos cortar esse Alcatex. Nós vamos medir aqui, daqui para cá e daqui para cá, e vamos acrescentar mais ou menos meio centímetro para a esquerda, meio para a direita, meio para cima, meio para baixo. Vai dar 1 centímetro a mais em cada peça. Somado o que nós temos aqui de largura de cobrimento, nós acrescentamos mais 1 centímetro. Vai ficar um pouquinho maior talvez, não tem problema. A gente corta esse excesso com cuidado, ou tira na grossa, ou tira na lima, com o Alcatex, para que ele seja encaixado com exatidão. Então eu já sei que daqui para cá eu tenho 20, que é a distância que eu tinha cortado. Eu vou acrescentar mais 1 centímetro, então vai dar 21. Agora lá de dentro aqui, o meu deu 26,5. 26,5 mais 1, 27,5. Então eu vou cortar com 27,5 por 21. Vou riscar esse Alcatex, vou cortar, já vou trazer ele cortado. Vou passar a lima com cuidado na borda, já aprendeu isso também, para tirar aquelas rebarbas. E a gente já encaixa ele. Pessoal, tá aqui, tá unido. Eu cortei, deixei aquele 1 centímetro para cada lado. Acabei tendo que ajustar um pouco, tirei meio de cada um. Tirei meio do comprimento, meio da largura, para poder ajustar. Por isso que eu deixo um pouquinho a mais sempre, porque é melhor. Se deixar mais, você tem como ajustar. Se deixar menos, tem que fazer outra peça. Tá encaixado aqui. Agora a gente vai fazer o encaixe da frente. A parte com a ranhura vai aqui. A gente tem que adaptar essa peça. Tá aqui, tá encaixado. Agora é só fazer os furos, passar a cola, furar e pregar. Vira outro lado. Eu já coloco sempre o prego de baixo primeiro para poder mantê-la na posição. E qualquer eventual erro, ou parafuso ou prego, você pode tirar com mais facilidade. Bota um só em cada ponta primeiro. Depois é que eu passo pro de cima. Ok, se dá uma conferida, tá certinho. Agora você pode bater o de cima. Ou, no caso, parafuso. Eu prefiro em gavetas profissionais. Isso aqui é uma aula, só um exemplo. Eu prefiro, quando é uma gaveta para móvel já definitivo, fazer com cola e prego sem cabeça. Mas, como eu falei, você pode fazer também sua gavetinha com o parafuso e cola. Vai ficar mais reforçado, claro. Bom, tá certo aqui. Dá aquela conferida dentro se tá no esquadro. Você tá batendo os 4 lados. Se não tiver batendo, você coloca ele de pé aqui, dá uma entortada e acerta. Coloca no esquadro, ajusta ele de forma que ele fique no esquadro até secar a cola. Ou você faz aquela forminha da bancada rapidinho, você já sabe fazer, coloca ele ali e deixa ele secando. Ok, tá feita essa parte aqui. Depois, por isso que eu não colei essas laterais dessa nossa gaveta, porque ela vai ser desmontada várias vezes para ser feito as instalações futuras, para você aprender as maneiras de encaixe dela. Então eu já nem perdi tempo fazendo isso por causa desse motivo. Pessoal, vamos agora para a frente da nossa gaveta. Feito o corpo dela, qualquer lado, pode ser a frente, não tem problema. Eu tenho 2 tipos de maneira de colocar isso, depende muito do móvel. A gaveta ela depende muito do móvel, de como foi feito o móvel, por isso que você faz a gaveta por último. Se é uma gaveta sem corrediça, que é só de encostar na base, eu coloco essa base aqui, rente aqui a parte de baixo. Não vai ter corrediça. Centralizo ela aqui, boto ela bem no centro, a parafuso
e eu deixo ela aqui totalmente rente. É uma das formas que você vai aprender na frente. Porque ela entraria assim, tem uma base que ela vai entrar sem corrediça. Então ela vai encostar aqui, base com base. Vou tirar daqui para você entender melhor. Vamos supor que eu fiz o móvel, coloquei uma tábua aqui, uma madeira, uma base. Pode ser um compensado. Então eu quero que ela fique rente, porque ela encosta nessa base. Ela não tem corrediça. Tem a parede aqui do lado, as duas paredes do armário, do móvel. E ela corre encostada, ela não tem corrediça. É uma maneira mais simples, você vai aprender isso na frente. Ou se ela tivesse corrediça, eu quisesse que ela ficasse centralizada. Aí eu teria que colocá-la mais para o meio aqui. Não encostado nessa base de baixo. Ela mais centralizada no meio e nas laterais centralizada. Vou fazer esse modelo aqui com a base embaixo, que é mais fácil. Vou centralizar aqui, eu vou tirar o mesmo que tem aqui desse lado, que essa é a nossa primeira gaveta, para depois você aprender essa outra parte, essas outras formas que você tem de fazer essa frente de gaveta junto com o corpo, porque a gaveta depende, como eu disse, do modelo do móvel que você fez. Por isso que fazemos ele primeiro, por último a gaveta. Tá centralizado, eu já contorno com o lápis aqui. Aqui, pessoal, eu vou colocar 2 furos, 2 parafusos. Sempre coloco cola aqui para dar uma segurança maior. Vou colocar 2 parafusos aqui rápido. Posso colocar prego? Vou colocar prego, a gente ganha tempo. Mas você vai colocar, no seu caso, você vai colocar parafuso. E você vai colar a sua. Isso é muito importante. O meu prego provavelmente vai atravessar o outro lado. Não vou nem bater tudo, porque eu não quero que ele atravesse, porque eu quero te mostrar uma coisa final nesse tipo de gaveta. Pessoal, fixei com o prego por dentro, tá errado. É só um exemplo, eu fixei só para que você entendesse. Você vai colocar aqui parafusos e cola. Vai deixar isso aqui preso no parafuso, isso aqui não vai soltar mais, ok. Só que esse modelo aqui é de puxar com o dedo. Aqui tem que estar vazado, para que o dedo entre. Como colocamos essa peça dentro, ele tampa o buraco. Então agora eu vou pegar a broca de 1 polegada e vou vazar ele aqui dentro. Que eu quero que esse buraco fique totalmente aberto, para que o dedo possa entrar e puxar. Vou colocar ela na morcinha. Vai ser mais fácil fazer esse furo e a gente finaliza essa peça. Eu fixei na morcinha para ser mais fácil. Você pode fazer esse furo antes, você pode. Antes de fazer a montagem do corpo dela por dentro. Só que ele pega só metade do corpo, porque essa parte, essa bandeja que eu fiz, essa bandejinha, o corpo da nossa gaveta, ele é mais fino. Tá com 6 centímetros, então já daria encrenca pra você fazer esse tipo de furo, porque ele ia pegar metade. Se você coloca a broca aqui e pega metade pra fora, ele já não consegue fazer o furo certo. Ele tem que ter onde agarrar a ponta da broca chata pra fazer o furo correto. Então é mais fácil fazer dessa forma. Só que há perigo de estourar o lado de dentro. Mas como o lado de dentro não aparece, não tem tanto problema. Eu não vou conseguir fazer um furo pela metade aqui e um furo do outro lado. Vou ter que fazer um furo direto. Acabei marcando um pedaço da morsa, mas não tem problema. Tá aqui, pessoal. Vazamos do outro lado. Agora o dedo consegue entrar. Eu posso até passar uma grossa roliça agora aqui, uma grossa redonda, e depois lixar para fazermos um acabamento melhor aqui dentro. Pessoal, tá feito. Limpar aqui o pó que tá dentro. Eu poderia até não ter colocado nada. Simplesmente só o primeiro buraco da frente. Daria pro dedo agarrar aqui e puxar. Mas com o dedo entrando é mais fácil e é mais confortável para a pessoa abrir essa gaveta e puxar. Então é uma gaveta simples. Tá feito. Queria muito que você aprendesse a fazer, porque ela será a base para outras gavetas que nós vamos fazer na frente. Nós vamos fazer outros modelos de gaveta, outros modelos de frente mais complexos, mas esse corpo da gaveta, esse corpo mais simples que fizemos, ele vai servir como base para que você aprenda o que eu quero que você passe a entender daqui para frente, que são as formas de encaixe dela correr dentro dos armários, dentro do que você for fazer aqui para frente que leve gaveta.
Pessoal, estamos ficando por aqui, estamos concluindo mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que está com a gente, obrigado a todos vocês que comentam, obrigado a todos vocês que participam e nos ajudam no Pix, com as suas doações. Obrigado a todos vocês que estão no site do Apoia-se apoiando a gente. Muito obrigado. Oficina Marcenaria Rústica, apoia-se. Você que quiser contribuir com a gente por lá também. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.